tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, nesse dia frio, nós vamos aqui tratar sobre idealismo de Hegel. Vamos entender um pouco mais acerca desse importante conceito filosófico que tem realmente influenciado a nossa sociedade contemporânea. Para você que quer entender mais sobre esse assunto, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo anterior que eu trato sobre o que é o idealismo, tá certo? Mas bora lá, vamos estudar agora hoje sobre o idealismo de Hegel. O idealismo é uma doutrina filosófica que foi tratado por vários filósofos. Podemos destacar aí desde Descartes, assim como Kant e outros que trataram e desenvolveram a sua compreensão acerca do idealismo. Porém, Hegel, filósofo que nasceu em 1770 e morreu em 1831, ele foi aquele que levou o idealismo ao seu ápice. Através do idealismo alemão de Hegel, nós vamos ver aqui o auge do racionalismo e também a base do pensamento que contribuiu para o desenvolvimento das teorias marxistas, assim como também do existencialismo. Por isso, o idealismo de Hegel ele é extremamente importante para nós compreendermos as bases filosóficas que hoje têm influenciado a nossa sociedade. Hegel vai ter como teoria a ideia da consciência, isto mesmo, a consciência precisa atingir a maturidade. Para Hegel, o conhecimento ele é construído a partir do objeto, do indivíduo. É o indivíduo que constrói o conhecimento. Fora do sujeito não há verdade, não há conhecimento, não há um pensamento real. O que há é simplesmente aquilo que é gerado pela consciência humana. Sobre a teoria do idealismo, no qual Hegel vai desenvolver o pensamento de que a realidade é fundamentada a partir das ideias, ele vai desenvolver o conceito da dialética. Isto mesmo, para Hegel, existe ao longo da história da humanidade o confronto de ideias. E através do confronto das ideias, nós vamos desenvolvendo novas realidades, surgindo aqui novas concepções. Sempre é necessário, segundo Hegel, que haja uma confrontação. Uma tese precisa ser confrontada por uma antitese, uma antítese. E a partir dessa confrontação, que é a dialética, surge a síntese, que seria o resultado dessa discussão. A partir dessa síntese agora construída, essa síntese anula tanto a tese como a antitese e cria-se agora uma nova tese. Essa nova tese vai ser confrontada por uma antitese, uma antítese, que daí vai surgir uma nova síntese. E assim, sucessivamente, nós vamos ter aqui como um espiral, o espiral hegeliano, que a tese contra a antitese vão formando novas realidades e que essas novas realidades vão superando as realidades anteriores. A base da ideia do idealismo hegeliano, fundamentado na questão da dialética, é que a consciência humana vai se desenvolvendo. E a partir desse desenvolvimento, dessa confrontação das ideias, ela vai amadurecendo até chegar ao ápice da consciência humana. Na dialética hegeliana, tem também a questão da história, a história do espírito, sobre esse processo, esse desenvolvimento que ocorre com a dialética. Hegel vai desenvolver aqui uma concepção de que, ao estudar a história da humanidade, ele vai perceber que existem três fases distintas. Na história da humanidade, Hegel vai dizer que o espírito caminha em direção à liberdade.
Para Hegel, o espírito é imutável, é eterno, ele sempre existiu. Porém, o sujeito, a natureza, precisa entender o espírito. E nesse diálogo entre o espírito e a natureza, nós vamos ter a história, que seria a história do espírito conhecendo e reconhecendo o seu próprio espírito, que nunca muda. Exemplificando melhor, Hegel vai dizer que numa primeira fase, a natureza humana está unida ao espírito. Porém, somente um homem é livre. A humanidade ainda não tem consciência acerca da sua realidade. Surge então a segunda fase. A fase que foi potencializada pelos gregos e romanos, que através da reflexão, através da crítica, alguns conseguiram a liberdade da consciência, no qual o ser humano começa agora a entender a questão do espírito e a natureza. Há nessa fase, segundo Hegel, a separação da natureza com o espírito. E Hegel vai concluir a culminância da história com a terceira fase, a fase da racionalização. Fase essa promovida pelo cristianismo, que através de uma compreensão objetiva e subjetiva das coisas, vai potencializar a realidade subjetiva. E a partir dali vai ter aí uma consciência racional acerca de Deus, sendo esse, para Hegel, o ápice da consciência humana. Pessoal, para que nós possamos assimilar melhor o idealismo de Hegel e ampliarmos a nossa compreensão, eu quero fazer aqui um teste com vocês, para que nós possamos, através de uma atividade, colocarmos na prática a relação do idealismo com a nossa realidade contemporânea. Atividade. Quais as consequências do idealismo de Hegel para a sociedade contemporânea? Bom, como eu já falei no início dessa videoaula, o pensamento de Hegel contribuiu para o desenvolvimento da teoria de Marx, o marxismo de uma forma geral, assim como também contribuiu para o existencialismo. Lembrando que essas duas teorias, elas são teorias equivocadas, são teorias que distorcem a realidade da verdade absoluta. Entretanto, nós podemos destacar pontualmente duas problemáticas do pensamento de Hegel. Primeiramente, quando ele diz que não existe uma realidade fora do sujeito, que é o sujeito, através da sua consciência, da sua maturação, que consegue construir a realidade. Nesse caso, nós temos aí uma implicação de que não existe realidade fora do indivíduo, e sim aquilo que o indivíduo concebe como verdade. Pensando dessa forma, nós vamos entender que é o ser humano que constrói a realidade, e não o ser humano que vai descobrir uma realidade que já existe anterior à sua existência. Esse pensamento de Hegel coloca o homem como divino, criador e estabelecedor das realidades. E isso não é coerente. O ser humano, ele é um ser que pode sim ter consciência da realidade. Entretanto, a realidade está fora da realidade da vida dele, da natureza dele. E no exercício da consciência, ele vai descobrir essa verdade que está fora da sua natureza. Pontuando uma outra problemática do pensamento de Hegel, é essa ideia da tese com uma antitese, vai desconstruir aí uma realidade, vai surgir uma nova realidade. Esse pensamento tem sido muito desenvolvido pelo movimento progressista,
que defende que tudo que surgiu no passado, que foi verdade no passado, que foi praticado pelas sociedades do passado, deve ser desconstruído, deve ser abandonado para que nós possamos viver uma nova realidade, a realidade contemporânea. E essa realidade contemporânea também vai ser ultrapassada pelas gerações futuras, dentro desse pensamento de Hegel, de que sempre nós vamos ter uma desconstrução de uma tese para o surgimento de uma nova tese, nós nunca teremos uma verdade, nós nunca teremos uma realidade que é atemporal, mas sim teremos verdades que serão temporais, momentâneas, que de repente servem para uma geração, mas não servem para outra. E como podemos avaliar se realmente aquilo que estamos construindo como verdade para a sociedade hoje, desprezando toda a história, realmente mostra o ápice da nossa reflexão ou o delírio da nossa alma? É isso aí, pessoal. Parabéns por chegar até aqui. Agora eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, aproveitar já aí, né? E tocar o sininho aí, clicar no sininho para poder estar acompanhando o nosso conteúdo, tá certo? Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!